Minha mãe mentiu para tirar dinheiro do meu pai no divórcio, mas de presente de Natal eu dei a ela o recibo do hotel de quando a infidelidade dela começou. E aí começaram os jogos vorazes. Eu já sei que sou a vilã, mas alguém tinha que fazer isso. Eu também não ia deixar isso passar como se enganar alguém fosse algo aceitável. Não são os meus valores. O único contexto que você precisa saber é este. Minha mãe deixou meu pai quando eu tinha 14 anos. Ela sempre apresentou a situação como se o amor tivesse acabado e que eram melhores como amigos. Só que não eram amigos e mal se falavam. Ela o destruía constantemente e agia como se o divórcio fosse algo nobre que fez pelo nosso bem. Nunca acreditei nisso, em parte porque não era estúpida e também porque minha mãe tem o hábito de reescrever a história dependendo de quem está ouvindo. Agora você já sabe de tudo e podemos avançar alguns anos, quando de repente ela está com Dominique, um homem de quem eu já não gostava muito, mesmo antes de saber o que sei agora. Ele é daquelas pessoas que esperam que todos o tratem como se fosse o esterco mais brilhante do curral. Ele adora usar frases como "sou um homem de verdade por prover" e a sua favorita: "sua mãe passou o inferno com seu pai, mas agora eu cuido disso". Ele me trata como se eu fosse uma gata de rua respeitosa que minha mãe recolheu, embora eu nunca tenha pedido nada a nenhum dos dois. Eles estão casados há quase 9 anos e quando tive a oportunidade de desaparecer da vida deles, esta gata de rua se afastou o máximo possível dos dois. Mas nunca gostei da relação. Sempre pareceu que começou rápido demais e minha mãe ficava muito na defensiva com a linha do tempo. Como quando a versão original não joga a seu favor e você precisa inventar outra. Então encontrei um recibo. Em outubro eu estava cuidando da casa da minha mãe enquanto ela e Dominique foram fazer um cruzeiro. Aceitei porque me pagaram para fazer isso e eu não teria contato com eles. Eu estava entediada. Eles ainda têm canais de TV a cabo e a internet é muito ruim. Procurando algum livro para ler, acabei encontrando as provas. Havia uma pasta etiquetada Impostos 2014, o que é hilário, porque qualquer pessoa que conhece minha mãe sabe que ela etiqueta as coisas errado de propósito para que as pessoas não olhem dentro. Se você quiser encontrar as receitas de família, deve procurar na pasta com o nome Viagem à Praia 2007. Se quiser as fotos da viagem à praia de 2007, que acredite em mim, você não quer ver, deve procurar em Autobiografia 2003. Abri a pasta e dentro havia um recibo de hotel, quarto para 2, cama king size, gastos no bar de vinhos, check-out tardio, tudo datado de 8 meses antes de ela deixar meu pai. Pelo que pude averiguar dessa data, já que não lembro muito bem, ela tinha dito a todos que estava em um retiro. Eu sei, sou a vilã. Aqui estou eu, aceitando dinheiro para cuidar da casa da minha mãe e começo a bisbilhotar. Mas não gosto de pessoas infiéis nem de mentirosas, coisa que minha mãe neste momento é. Naquele momento decidi que o presente de Natal deste ano seria esse recibo em uma moldura, não uma moldura normal, mas a mais feia e brega possível, uma porcaria com incrustações de pedraria de loja de desconto. O tipo de coisa que você compra quando quer que alguém se sinta insultado e confuso ao mesmo tempo. Mas eu embrulhei bonito. Não sou um monstro. Chega a ceia de Natal na casa da minha avó. É sempre um inferno porque a família toda está reunida e tem drama. Este ano ia ter um pico de drama, mas pelo menos drama do bom. Minha mãe age como a rainha da família. Dominique finge ser o pai de todos, embora metade da família não suporte. Meus irmãos se tornam pequenos diplomatas fracos que não querem outra festa arruinada. Minha avó defende minha mãe como se ela estivesse a um passo da santidade. Talvez esteja pensando em como matá-la para que a santifiquem o quanto antes. Então, todos ali fingindo que se dão bem. Estou sentada entediada, esperando a hora dos presentes com uma ansiedade que vai me matar. Há uma rodada de presentes chatos, pouco pensados e elaborados, até que finalmente ela abre o dela. Mamãe congela, não quer mostrar o que ganhou, apesar de todos quererem saber. Como eu sabia que minha mãe poderia ficar tímida na hora H, levei cópias em quantidade para passar pela mesa por trás dela, dando o contexto necessário para que entendessem do que se tratava o recibo. Então mamãe começa a chorar porque todos começam a ver o papel e a olhar para ela. Dominique começa a gritar comigo dizendo que arruinei o Natal, mas eu respondo que ele fez o mesmo quando eu tinha 14 anos. Não contei todo o contexto, mas meu presente de Natal daquele ano foi seu pai e eu vamos nos divorciar. Minha avó começa a rezar mais alto. Um dos meus irmãos pergunta se estou orgulhosa de mim mesma e honestamente sim, um pouco eu estava. Levava anos esperando ter minha vingança. Todos saem da sala de jantar um por um. É dramático e caótico. E sinceramente a primeira festa familiar interessante que tive desde os 12 anos. As consequências depois foram um desastre. Mamãe tem me escrito para dizer que está decepcionada comigo como filha, que como mulher eu deveria ter entendido. Dominique me chamou de vingativa e perturbada. Meus irmãos dizem que o Natal não é para essas coisas, mas para o perdão e o amor. Não respondi a nenhum deles porque não queria me defender. Fiz o que achei certo e sei que provavelmente sou a vilã por ser vingativa, mas não estou aqui para perguntar isso, apenas para contar minha história. E é isso.
Atualização 1. Quando contei minha história, pensei que o simples fato de desmascarar 2 infiéis seria suficiente, mas algumas pessoas acharam que isso não justificava o que fiz e que há mais por trás de tudo. Eu esperava que dizer que foram infiéis fosse suficiente para me poupar dos detalhes do contexto, mas aqui vai um pouco mais. Quando meus pais se divorciaram, a guarda foi compartilhada. E quando completei 16 anos e podia decidir por mim mesma com qual pai viver, meu pai começou a viajar mais a trabalho, o que tornou ficar 100% do tempo com ele nada prático. No final, passei muito tempo com minha mãe e Dominique, ambos falando mal do meu pai durante todo esse tempo. Dominique gostava de crianças, então sempre se deu bem com meus irmãos, mas comigo era diferente. Acredito que até minha mãe compartilhava dessa linha de pensamento. No entanto, se tenho que ser sincera, sempre achei que ela me manteve com ela para irritar meu pai. Ela poderia ter deixado eu me mudar com ele aos 14 anos em vez de pedir que eu vivesse metade do tempo com eles. Agora voltemos ao presente e ao que aconteceu depois do Natal. Primeiro, Dominique decidiu que precisava de espaço, então fez as malas e foi ficar com um dos seus filhos. Só sei disso porque minha irmã me mandou mensagem. Ainda não bloqueei ninguém. Não é como se nada do que escrevem me afetasse. Aparentemente, ele foi embora no dia seguinte ao meu pequeno presente festivo, porque não se sentiu respeitado. Não sei como um homem que dorme com mulheres casadas consegue dizer algo assim com a cara séria. Ele deve estar brincando, mas tanto faz. Suponho que o recibo tenha estragado o apetite dele. Minha mãe não lidou bem com isso. Me ligou 8 vezes em uma manhã, o que não é normal para ela, porque quase nunca nos falamos. Aqui gostaria de falar sobre por que decidi cuidar da casa dela se não me dou bem com minha mãe. Porque literalmente eu só tinha que ficar lá e ganhar um dinheiro extra sem ter contato com eles. Deixaram a chave embaixo de um enfeite e eu podia ir embora horas antes de eles voltarem. De fato, eu poderia ter dito que cuidei e simplesmente ficado na minha casa, o que fiz logo após encontrar o presente de Natal para minha mãe. O dinheiro já estava na bancada da cozinha. Desculpem por não ser uma ricaça como vocês que podem dispensar $500 para cuidar de uma casa por uma semana. Metade das mensagens de voz eram ela soluçando e dizendo que não podia acreditar que eu a humilhei assim, e a outra metade insistindo que interpretei mal aquele papel. Não direi o nome verdadeiro do hotel onde minha mãe foi, mas se chamasse Vem Aqui com Seu Amante, seria mais sutil do que o nome verdadeiro do antro onde ela passou o fim de semana. Ela não parava de dizer que não conseguia respirar e que seu casamento estava em perigo. Não sei por que ela agia como se eu mesma tivesse aberto a porta do quarto do hotel e os arrastado pelos tornozelos para fazerem aquelas coisas. Foram eles quem reservaram aquele quarto. Eu só reciclei a evidência. De qualquer modo, uns dias depois, minha avó decidiu que ia consertar tudo e organizou uma daquelas reuniões onde a matriarca fala e todos devem ouvir. Eu não ia perder isso por nada. É como acender os fogos de artifício e dar as costas. Quando cheguei, estavam todos sentados em uma espécie de círculo olhando para a cara um do outro. Minha mãe tinha um lenço na mão para secar a areia que saía de seus olhos. Chorava ou fazia barulhos de choro, mas não saía nada. Dominique parecia como se alguém o tivesse obrigado a ir sob a mira de uma arma. Talvez minha avó tivesse um atirador de elite contratado da congregação que frequenta. Meus irmãos também estavam, mas pareciam desconfortáveis com toda a situação. Minha avó abriu com o típico discurso de somos uma família e vamos consertar isso como uma família. Nesse momento, soube que ia ser uma daquelas reuniões onde as pessoas fingem resolver problemas, pensar fora da caixa, mas na verdade só tentam culpar uma pessoa para que ela se desculpe. Soiler, essa pessoa era eu. Todos se revezaram para me dizer a mesma coisa de formas diferentes. Arruinei o Natal, revolvi feridas velhas, abri a caixa de Pandora. Disseram que isso é história antiga e que minha mãe teve suas razões. Eu adoraria saber quais são essas razões para dormir com outro homem estando casada. Uma das filhas de Dominique estava lá também e tinha a mão nas costas do pai para consolá-lo, já que cada vez que se falava de coisas sensíveis, ele se sobressaltava. Ela pegou o telefone em certo ponto e disse que precisava mostrar algo a todos. Então fez algo que tenho certeza de que pensou que resultaria diferente. Acontece que ela tinha capturas de tela da minha mãe falando do meu pai durante anos. Coisas sobre como meu pai nos abandonou e como herdei a frieza dele. Até coisas sobre como eu era igual a ele. Também falava mal dos meus irmãos em certo ponto. Nada disso me surpreendeu, mas meus irmãos pareciam como se tivessem descoberto que o Papai Noel era um criminoso. Minha mãe tentou se defender, mas soou patético. Agradeceu de forma sarcástica a sua enteada, que estava com aquela cara de: o que foi que eu fiz de errado? Foi aí que pensei que a coisa estava ficando interessante. Tudo deixou de se tratar de mim e começou a se complicar. Eu só me sentei ali comendo um pãozinho para aproveitar. Então, do nada, Dominique disse que precisava limpar sua consciência. Admitiu que ele e minha mãe estavam envolvidos emocionalmente antes do divórcio, mas que não foi uma aventura completa. Não sei o que isso significa. Ou estavam em uma cama de hotel juntos ou não. Meio engano não existe.
Não acredito que tenham alugado um quarto por um fim de semana para deitar e ficar de mãos dadas. Se fizeram isso, são mais tontos do que eu pensava. Mas é isso que imagino quando dizem que não foi uma aventura completa. Tenho outras ideias para uma aventura não completa, mas prefiro não colocá-las em palavras porque me dão nojo. Ele também mencionou que foi apenas um erro, que todos cometemos pecados e que se não for assim, que atiremos a primeira pedra. Eu não tinha ido preparada, então não contava com uma pedra. O pãozinho também não estava muito duro, mas foi isso que joguei na cabeça de Dominique, o que acabou sendo bastante engraçado pela forma como ricocheteou nele. Minha avó me olhou e disse que eu não estava ajudando em nada. Isso está claro. Eu não tinha ido para ajudar em nada. Meus irmãos começaram a falar e atacar minha mãe e Dominique. Depois todos começaram a discutir sobre a linha do tempo, como se isso fosse consertar as coisas. Como começaram a falar em círculos e eu estava ficando com sono, decidi ir embora. Espero não ter feito isso justo no momento em que acontecia a melhor parte. Atualização 2, tive uma reunião interessante com a ex-esposa de Dominique. Ele já estava divorciado dessa mulher quando começou sua aventura, mas depois que chegou aos ouvidos dela o que eu fiz, incluindo o incidente do pãozinho, ela disse que queria conversar e me mostrar algumas coisas. Quem sou eu para não me envolver em mais drama? Ainda mais quando o drama não me afeta e me diverte. Não tinha absolutamente nenhuma ideia do que poderia resultar dessa reunião, mas provavelmente nada de bom para Dominique. É a ex dele e é o Dominique. Ela não teria palavras amáveis para ele. Não, foi muito pior. Minha relação com a filha de Dominique tem sido neutra. Ela é alguns anos mais nova, então nunca tivemos nossos problemas, mas também nunca desenvolvemos uma boa relação. Mas minha mãe pode ter desenvolvido essa necessidade de pedir a guarda compartilhada, mesmo sem precisar de mim, só por ser vingativa, tal como Dominique. Porque ele fez o mesmo assim que oficializou sua relação com minha mãe. Até então, a filha importava menos para ele do que, bem, eu quase não a via e ele passava o menor tempo possível com ela. Isso foi até ele recrutar a ajuda da minha mãe. A primeira coisa que a ex me mostrou foram capturas de tela de textos entre minha mãe e Dominique de anos atrás, obtidas graças à ajuda da filha dele. Coisas como Dominique dizendo à minha mãe o que dizer sobre a filha dele no tribunal. Refiro-me a parágrafos inteiros sobre como, quando a filha vinha para nossa casa, ela mostrava sinais de estar sendo abusada mental e fisicamente pela mãe. Coisas como ela chamava de nomes, a sacudia com muita força e essas coisas. Nada forte demais como algo sexual, mas o suficiente para um juiz levantar uma sobrancelha. Tudo isso conseguido pela filha que andou fuçando no telefone do pai de algum modo. Também havia mensagens entre Dominique e ela falando da infidelidade e outras coisas, como que era melhor obter a maioria da guarda ou a guarda total para evitar pagar pensão e, ao contrário, receber pensão, que é algo que minha mãe obteve e também Dominique obteve de sua ex-esposa. Finalmente ela me disse que planejava apresentar uma demanda contra Dominique por anos de pensão alimentícia indevida e por tirar a filha dela todos esses anos. Não lembro muito desses anos, mas sei que no início a filha de Dominique não vinha com tanta frequência e depois começou a ficar mais tempo. Isso porque Dominique obteve a guarda total com visitas supervisionadas para a filha, assim como um grande cheque de pensão alimentícia, porque sua ex-esposa ganha muito bem. A razão pela qual ela queria falar comigo, embora não me envolvesse diretamente, era porque queria saber se meu pai esteve em uma situação similar com minha mãe. Me pediu o contato do meu pai, já que não tinha outra forma de contatá-lo e não sabia quem ele era, além de preferir pedir permissão antes de fazer isso. Falei com meu pai, que concordou, e lhe dei o número para que conversassem. E eu, que pensava que um recibo de hotel era o máximo que podia acontecer e um pouco de drama familiar era tudo. Cada vez fica melhor e tenho assentos VIP na primeira fila. Ainda não sei se meu pai falou com ela ou não, mas planejo ligar para ele em breve para saber os detalhes dessa conversa. Atualização 3. Já posso contar o que conversei com meu pai, embora tenha tido que esperar uma semana inteira. Acho que eu ligava todas as noites para perguntar se havia notícias, mas ele sempre me dizia que ainda não. Havia trocado mensagens com a ex de Dominique, mas ainda não tinham tido sua primeira reunião para derrubar minha mãe e seu amante. Meu pai vai usar as provas das mensagens e até o mesmo advogado que a ex de Dominique para processar minha mãe, a quem chamarei de Leti a partir de agora porque me parece apropriado. Dominique é o nome verdadeiro dele. Não me preocupei em ocultá-lo, mas o de Leti não teria sido bom que fosse o real, porque em vez de decidir isso num tribunal, estaríamos resolvendo com uma corrida clandestina. Aparentemente houve uma reunião sem mim. Parece que fui vetada desses eventos por arremessar comida, mas é isto o que eu sei. Quando todos estavam gritando, minha avó desmaiou, bateu na parede ao cair. Sou horrível, mas ela está bem, e a parede também. A princípio não estava, mas ficou uns 10 minutos depois. Ela continuava dizendo, esta família tem estado unida bem desde o divórcio, o que é engraçado, porque a separação amigável foi somente porque meu pai não sabia sobre a infidelidade. Falei isso em alguns dos meus comentários, mas repito agora caso não saibam.
Na reunião, minha mãe desmoronou completamente. Dizia que eu a humilho por esporte e que a ex-esposa de Dominique é mentalmente instável e ciumenta. Se é um esporte, pelo menos deve ser bom para a saúde, não? Continuou gritando que estou obcecada por ela, que sempre fui desequilibrada e que ela não teve outra escolha a não ser se proteger. Se proteger de quê? Nem sequer levantei a voz para ela até o desastre do Natal. Dominique também teve seu momento para falar coisas enquanto minha avó tinha passarinhos voando ao redor da cabeça. Disse que minha mãe mentiu para ele, que não sabia que ela ainda estava em um relacionamento. Pensava que ela já estava passando pelo divórcio porque foi o que minha mãe disse a ele, que já não se amavam. Isso último pode ter sido a única coisa verdadeira que ele disse, pelo menos do lado da minha mãe. Depois minha mãe e Dominique disseram que quebrei coisas na casa quando fiquei para cuidar. Não gravei antes de ir para casa porque esperava que as coisas acontecessem como aconteceram, mas sim porque eu esperava que minha mãe exigisse os $500 de volta. Não só tirei fotos, também gravei deixando a chave sobre a mesa e fechando a porta atrás de mim. Não tem porta dos fundos, então uma vez fechada, mesmo que não seja trancada a chave, a porta de entrada não pode ser aberta por fora sem chave. Em resumo, minha avó está bem. Provavelmente a parede tenha sofrido mais que ela. Não estive lá e não sei se bateu a cabeça ou foi só o susto, mas está bem. Meu pai está processando. Não por todo o dinheiro da pensão, mas sim pelos anos onde eu poderia ter vivido em tempo integral com ele. E minha mãe mentiu junto com Dominique para obter a guarda majoritária e a pensão alimentícia. Só por mim, porque meus irmãos escolheram voluntariamente viver com ela. Não são muitos anos, mas os de Dominique são. Meu pai não me disse as cifras, e não sei se ele as sabe, mas prometo ficar de ouvidos atentos caso escute algo. Atualização 4. Um resumo rápido do que aconteceu desde a última atualização, porque tem sido um caos sem parar, mas aquele caos que te apaixona e diverte porque não te afeta. Dominique terminou se separando oficialmente da minha mãe. Estão em um período de separação e depois apresentarão o divórcio. Dominique a traiu. Se você achava que faltavam macacos neste circo, apareceu uma mulher que não conheço para dizer à minha mãe que Dominique a traiu com ela. Acho que ela não acreditou, mas Dominique queria deixá-la de qualquer forma, então o divórcio deveria continuar a menos que o esposo da minha mãe se arrependa. Aparentemente não quer estar com ela porque por culpa da filha dele, a vida dele é uma autêntica merda. Sei disso porque minha mãe me escreveu para dizer que está disposta a me tirar da vida dela para trabalhar no casamento. Foi a primeira vez em muito tempo que respondi, mas tinha que fazer isso. Escrevi: você faz bem. Nunca me perdoaria se minha mãe ficasse sem seu esposo lixo. Além disso, você já não tem filha, não se lembra? E pensar que havia pessoas recomendando bloquear minha mãe. Se eu tivesse feito isso, agora estaria no sub da Netflix perguntando que drama assistir esta noite em vez de presenciar um em tempo real. Não soube muito da minha mãe por um tempo, até haver mais caos. Acho que deve ter sido interessante o que aconteceu até o ponto que vou contar, mas nem sempre se pode descobrir tudo. Não estou no epicentro da fofoca agora. Minha mãe se descontrolou de imediato. Colapsou a ponto de odiar Dominique. Está inventando coisas novas cada vez que fala, embora haja a possibilidade de que possam ser verdadeiras. Primeiro disse que Dominique era abusivo, depois mudou para dizer que ele quer recuperar a ex-esposa, depois pediu que tenham simpatia porque foi enganada por Dominique. E meu pai está alucinando forte com Peyote neste momento, porque não sei qual seria o mínimo indício do que ela disse sobre meu pai ser verdade. Meus irmãos continuam do lado dela de certa forma, eles sempre foram os filhinhos da mamãe e por isso, quando lhes deram a opção de viver com um pai, porque eram mais velhos que eu, disseram que ficariam com ela. Por isso meu pai não pode fazer nada por esse dinheiro. Minha avó está bem. Não teria zombado dela se não soubesse que ela estava bem. O desmaio foi mais uma dramatização do que algo preocupante. Também pode ser pelo vinho que ela gosta de tomar, mas não estava lá para assegurar. Nas reuniões sempre a encontramos com uma taça na mão, então posso intuir que nessa não foi diferente. Acho que por enquanto as reuniões na casa dela estão completamente canceladas. De qualquer forma, é provável que só vão minha mãe e algum dos meus irmãos. Meu pai e Leti estão processando. Como disse na minha atualização anterior, embora lamento informar que Brian, como chamaram meu pai, não está tentando roubar a esposa do Toretto. Nada romântico surgiu entre eles, e a menos que Dominique tenha uma irmã, essas são todas as semelhanças. Além disso, meu pai é um homem de motocicletas, não tem carro. Dominique também não se parece com Van Diesel. Para começar, tem cabelo na cabeça, embora não muita massa cinzenta, e seu carro é um daqueles que as mães usam para levar os filhos aos treinos de futebol. A única vez que o vi correr foi para o banheiro quando pensou que não chegaria a tempo porque a comida lhe caiu muito mal. Por enquanto deixo aqui até ter sinais de nova informação. Atualização 5. Isto será breve, mas intenso, porque já sei o que aconteceu com minha mãe e Dominique para que ela começasse a atacá-lo. Não é algo que reuni de várias fontes, mas o que minha mãe me escreveu um dia bêbada, lá pelas 2 da manhã. Posso supor que estava bêbada porque deve ter herdado isso da avó, além de estar escrito de forma fatal.
mas vou tentar reunir tudo de forma coerente segundo o que entendi. Pedi esclarecimento de algumas coisas no dia seguinte quando li, mas ela se negou a responder. Minha mãe foi ao lugar onde Dominique estava ficando. Convenceu o dono do lugar de que ela era a esposa e que queria preparar algo romântico para ele. Tinha comprado coisas para cozinhar e até mostrou ao encarregado a roupa que pensava em usar naquela noite com ele. Informação demais, mãe. Mas se eu tive que ler, vocês também têm. Abriram para ela e ela começou a preparar as coisas até que chega Dominique com uma mulher, talvez a com quem ele estava traindo, talvez outra. Minha mãe bateu nela e em Dominique, e causou vários estragos jogando a comida que preparou sobre a mesa de centro. A única razão pela qual ela não tem problemas legais agora é que Dominique convenceu a outra mulher a não apresentar queixa e aceitou pagar os danos. Além disso, é culpa do proprietário que deixou entrar uma pessoa sem a permissão dele. A última parte não tenho certeza se aconteceu assim, mas é o que pude intuir das últimas mensagens, que cada vez se tornavam menos claras. Deus ama acordar de manhã e ter trocentas mensagens com mais dramas da minha mãe e Dominique. Atualização 6. Estou meio triste. Minha vida não será igual depois desta atualização. Acho que tinham razão em dizer que eu deveria ter evitado o drama e me afastado de todas essas pessoas, mas não pude evitar. Estou triste porque o drama está acabando e não sei o que farei da minha vida depois disto. Sim, acho que será a última por várias razões. Primeiro, minha mãe me bloqueou. Uma noite entediante, enquanto tomava algo com umas amigas, escrevi para minha mãe para perguntar sobre novidades, por insistência das minhas amigas que sabem da história. Mas aí descobri que ela tinha me bloqueado. Bom, eu também fiz o mesmo. A segunda razão é que as demandas terminaram. Também terminou o divórcio da minha mãe e Dominique. Meu pai pôde recuperar parte do dinheiro que minha mãe obteve de maneira desonesta. A princípio, meu pai não queria me dizer a quantidade exata, mas depois de um tempo me disse que era por volta de $22.000. Não é exatamente pouco, diz alguém que praticamente viveu de fofoca por meses para conseguir uns dólares extras. Sim, os melhores 500 que fiz na minha vida. Saber mais detalhes da demanda de Leti foi um pouco mais difícil. Meu pai não queria me dizer ou não sabia, e ligar para ela para perguntar parecia grosseiro. Como você liga para perguntar essas coisas? Oi, tudo bem? Sou a filha da ex-esposa do seu ex-marido e queria saber quanto dinheiro você conseguiu tirar daquela sabandija? Mas sim, estive em contato com a filha da sabandija, que me alimentou com algumas fofocas durante este tempo, incluindo uma para o final. Antes de te dizer a quantidade, quero que se sente e beba um gole da sua bebida favorita, só para poder cuspi-la. A cifra que Leti recuperou dá para comprar vários Dodge Charger de 1970, $155.000. E sabe quanto custou isso? $500 pelo hotel, $10 pela moldura mais feia e $5 pelo papel de presente. Quase uma pechincha se não contarmos o advogado. A última fofoca, e que me deixa muito triste porque sei que provavelmente será a última, é que houve mais sobre a visita da minha mãe ao lugar onde Dominique estava ficando. Minha mãe não me contou, por sorte, que ela o esperava com a roupa que tinha comprado para a noite. Sim, não é nada bonito de imaginar para uma filha. Também que a namorada ou amante de Dominique causou mais estragos depois que minha mãe foi embora, porque ele queria convencê-la de que não apresenta-se uma denúncia contra ela por arrancar tufos de cabelo. Dominique queria ter um divórcio o mais simples possível para não gastar mais com advogados. Talvez apresentar o divórcio ele mesmo, algo que se pode fazer neste estado, mas não pôde ser porque minha mãe queria brigar por algumas coisas, embora eu ache que não foi tão desagradável depois de tudo. Então sim, esta é uma despedida. É agridoce porque vivemos muitas coisas juntos, mas sabia que este dia chegaria.